Tiradentes, um nome chamado Liberdade. O filme é um projeto audacioso, um projeto muito grande, um longa-metragem. Está aqui com a gente hoje para bater esse papo, para falar tudo sobre esse projeto que circula aqui em Conselheiro Lafayette, Congonhas, Ouro Branco. Ele, Giovanni Pires, o pai, o idealizador do projeto. Muito bem-vindo. Tudo bem, Ginaldo? Muito bem-vindo. Obrigado a você, a todos que curtem e assistem o seu canal. Obrigado, a gente agradece pela presença. Giovanni, como que nasceu esse projeto? Como que deu início? Então, sempre fui um amante de história, sempre gostei de história e um admirador de Tiradentes. Uma das coisas que eu falo sempre nas minhas palestras, nas entrevistas, é que o Brasil desconhece a sua história. Infelizmente, por nossa culpa, por culpa dos nossos pais, nós não cultivamos isso para as nossas gerações posteriores. Se você perguntar a uma pessoa, a uma criança, quem é Hulk, quem é Capitão América, a um jovem, né, quem é um He-Man, eles já não vai talvez saber, mas se você falar dos X-Men, as pessoas vão saber. Mas os nossos heróis as pessoas não conhecem. Não sabem quem é Tiradentes, até ouviu falar Santos Dumont, Aleijadinho, mas elas não conhecem profundamente quem são essas pessoas. Muito superficial. E os nossos livros, infelizmente, foram ditados por pessoas europeias. Então está na hora de nós contarmos a nossa história. Sim. É um filme muito interessante, já tem outros filmes no mercado, mas vai ser um filme com uma pegada diferente. Tem um pesquisador que vai trazer a história a fundo. Como que é? Nós temos um pesquisador oficial, que é o comendador Gladstone Lopes, que é do Priorado dos Inconfidentes, que conhece tudo sobre Tiradentes. Também os pesquisadores, historiadores de Congonhas, que estão nos ajudando muito, com muita documentação, além de um dos maiores roteiristas do Brasil, que tem aí vários longas, como o Fala Sério Mãe, que teve o maior número de telespectadores, 3.200.000 pessoas, com Ingrid Guimarães e outros, que também participou de A Moça, JK, que é o Dostoiévski Champagnat. Ele é um dos maiores roteiristas hoje, junto comigo, fazendo a pesquisa e auxiliando no roteiro também, e como produtor também junto com ele. Ele é roteirista e produtor executivo do filme. Então, nós estamos pegando aquela história realmente que não foi contada, que não está nos livros de histórias. Estamos pegando das fontes primárias, é muito bom falar isso, que são os autos da Devassa, também documentos da época, cópias de documentos da época de Tiradentes, cartas. Estamos fazendo uma pesquisa muito profunda, já são quase um ano de pesquisa, de leitura, e para que seja realmente mostrado quem realmente foi Tiradentes. Não somente um feriado onde o país inteiro descansa, mas não sabe por que está descansando e não sabe quem realmente foi Tiradentes. Verdade. Já está tendo visitas nos locais, das gravações. Sim, a gente vai falar sobre os locais das gravações, sobre elenco. E você já me falou em off, não pode falar nome. Não pode falar nome. Temos atores globais. Temos vários atores globais. Tem atores que estão na novela Reis aí da Record. Temos vários atores aí, muitos conhecidos, tanto homem quanto mulher. Vai ser um filme que vai estar participando de todos os festivais importantes nacionais e internacionais, e nós queremos levar o filme para o Oscar. Muito, muito bom. Um projeto realmente gigante. Patrocinadores? Temos o patrocínio Master, que é a CSN. A Prefeitura de Congonhas também está em busca de novos patrocinadores, porque a CSN, ela foi na lei de incentivo fiscal, artigo 1, isso tem um teto, e nós precisamos de um pouquinho mais aí para o filme, mas já está tudo certo, nós já temos praticamente o valor fechado já para fazer desse filme o maior filme da história do cinema nacional. As gravações vão ser onde mesmo? Olha, a gravação vai ser feita 99,9% em Congonhas, Tivemos aí, queria agradecer aqui o Dr. Cláudio, que foi o prefeito de Congonhas, que primeiramente abriu as portas para mim quando eu falei desse projeto para ele, e depois também a CSN, queria agradecer ao Marcelo também, que gentilmente reuniu comigo, com o Werner Schunerman, que é o diretor do filme, o Werner Schunerman, que tem Casa das Sete Mulheres, JK. Outro global. Outro global, esse eu posso falar, é o diretor do filme. Oi,
Aqui é Werner Schunemann e eu estou junto com o Giovanni Pires e a Cíntia Menezes no projeto Tiradentes. Eu já apresentei uma sinopse de uma história, sou eu que vou fazer o roteiro e direção junto com o meu amigo, colega, irmão, Thiago Lacerda. Junto com o Thiago Lacerda, que é o coprodutor dele, que veio convidado pelo Werner Schunemann. E ele vai ser o assistente de direção do Werner Schunemann. Esses dois nomes eu posso falar para você. Então é o Werner Schunemann como diretor, co-diretor o Thiago Lacerda, juntamente com o Dostoiévski Champagnat, que é o roteirista e diretor executivo. Eu, que também sou o diretor, o produtor, perdão, do filme. O Dostoiévski é o produtor executivo do filme, não o diretor. Produtor executivo do filme. O diretor é o Werner. Enquanto vai dando esse desenrolar todo dessa produção, quando que começa as filmagens? Então, as filmagens têm uma previsão agora de começar em junho ou julho. Período das águas, festa, carnaval, e nós temos que acabar também de fazer algumas pesquisas para ser realmente aquilo que nós nos propusemos a fazer. E aí, junho ou julho, 30 dias de gravação em loco, vamos gravar também em Tiradentes, algumas coisas aqui em Lafayette. Mas assim, 99,9% o Tiradentes vai ser gravado lá em Congonhas. Alguma curiosidade de Tiradentes que o pessoal basicamente não conhece? São várias, né? Uma delas é que Tiradentes não era Jesus Cristo. Ele não tinha aquela barba longa, aquele cabelo longo, até mesmo porque ele era um oficial, né, do exército. Então ele não podia ter aquele cabelo longo, aquela barba longa, no mais um bigode. Ele era um tropeiro, ele era também um minerador, ele era um alferes, um militar, ele era um Tiradentes mesmo, ele era um dentista. Ele aprendeu esse ofício com o tio dele, a mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos, o pai 9. Falam que Tiradentes era pobre, mentira, ele era de uma família muito bem situada financeiramente e ele não chegou no exército, na guarda, por acaso. E ele não foi um inconfidente por acaso. Ele era uma pessoa que tinha posses, ele era culto e ele era muito articulado. Então, diferente do que as pessoas pensam, essa imagem jesuíta de Tiradentes, isso é uma coisa europeia, isso é uma coisa lá da República, não é isso. O Tiradentes não foi esse homem. Ele era uma pessoa que ele morreu pelos ideais e ele falou nos últimos momentos de vida dele: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo meu Brasil. E falou com o Carrasco: seja rápido, quando ele foi para ser enforcado, para que ele pulasse nele e quebrasse o pescoço dele rápido. Ele foi um homem de muita coragem, muita bravura, e ele só aceitou que ele fazia parte da Inconfidência e não delatou os demais quando ele viu Silvério do Reis entrando no tribunal. E aí ele falou: ele me denunciou, ele me traiu. Reflete muito a política de hoje, a delação. Sim, foi a primeira delação premiada do país, foi Silvério dos Reis. Quando ele viu que tinha sido delatado, ele foi traído. Foi traído. Então, ele não denunciou ninguém, ele assumiu toda a culpa para si. A expressão quinto dos infernos. Quinto. Surgiu nesse quinto que se tem que pagar para a coroa do ouro? Sim, era o 20% que eles tinham que pagar para a coroa, né? E era o quinto dos infernos, era um imposto muito caro, além dos outros impostos. Por isso depois veio a derrama também. A derrama era o valor, né, que a população tinha que pagar para a coroa também, além dos impostos, e aí que gerou todo o conflito. Muito contrário do que as pessoas pensam, elas acham que a Inconfidência Mineira partiu da população, não partiu da população. A Inconfidência Mineira partiu de comerciantes, mineradores que estavam sendo explorados pela coroa. E aí, com isso, se deu toda a história daí que nós pouco conhecemos, né? Muitos poucos conhecem, né? Da Inconfidência Mineira. Outras questões também aí nessa revolução, podemos chamar de revolução, eram muitos ideais diferentes, uns a favor da escravidão, outros contra, e foi gerando tudo isso. A Inconfidência Mineira, ela não partiu desse
dessa coisa de ser abolicionista, não ser abolicionista. Uns falam que Tiradentes era abolicionista, outros falam que ele não era. Não se prova que ele era ou que ele não era. Mas tem um episódio que, quando ele estava no norte de Minas, ele viu um senhor de escravo maltratando um escravo. Ele partiu para cima desse dono de senhor de escravo e ele agrediu, né, esse dono de senhor de escravo. Então ele era tropeiro, ele estava com todos os seus bens naquela época lá. E acabou, isso está nos autos da devassa, né? Está nos documentos. Acabou que ele perdeu tudo. Ele voltou de mãos vazias para Minas e aí que ele entrou no exército. Então, por ele ter defendido esse escravo, e esse escravo o acompanhou também ao longo do tempo pela Inconfidência, supõe-se que ele era um abolicionista. Não tem isso documentado. E também não tem nada a ver a Inconfidência Mineira com a libertação de escravos. Não era o princípio, realmente era os valores, as coisas que a coroa estava fazendo, que era a cobrança de impostos de uma forma assim, muito, muito severa em Minas Gerais. Minas Gerais, para você ter ideia, era o maior número de contingente do exército que em todo o Brasil, porque a Minas Gerais pagava todas as contas de Portugal. Tem uma cena que com certeza será muito forte no filme, quando tudo se dá ali que ele foi delatado, foi entregue, quando ele vai para a forca. Sim. Ele vai em silêncio e pede, explica pra gente aí. Na verdade, ele ficou alguns anos, né, preso, sendo torturado. Ele teve a cabeça raspada, bigode raspado por causa de doenças. Uma coisa que ninguém sabe, que está no auto da devassa, é que ele estava com 2 navalhas para que ele pudesse suicidar. Ele não suicidou. Ele era tão temente a Deus, a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, a quem era a madrinha dele, que ele foi batizado por eles, que ele tinha medo de ir para o inferno. Então, fora que ele era um homem do exército, e ele era um homem muito corajoso. Então, ele não ficou em silêncio, ele não ficava em silêncio, porque ele realmente era o que falava. Por isso, ele foi morto. E aí, quando ele foi para ser morto, ele disse, as palavras foram: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria, e seja rápido. Mas antes disso, no julgamento, ele chamou para si tudo da Inconfidência, mas ele não falou os segredos da Inconfidência, ele não falou os pormenores das reuniões da Inconfidência. Ele chamou para si a responsabilidade. Giovanni, eu tenho a agradecer, eu quero que você deixe uma mensagem, quem ainda não segue, passa a acompanhar essa história, que em junho, julho tem aí Isso. a gente vai conseguir assistir onde? Eu não perguntei, lançamento onde? Então, o lançamento nós vamos fazer o pré-lançamento provavelmente na cidade de Congonhas, mas vai estar disponível, né, em todos os canais de assinaturas, streamings, e nós queremos propagar esse filme pelas escolas, porque realmente o que nos mais interessa é que as pessoas, esse é o meu interesse quando eu idealizei o Tiradentes, para que as pessoas pudessem realmente começar a ter orgulho da sua própria história e buscar realmente saber da sua própria história. Não saber do disse-me-disse ou de algumas coisas que não são bem relatadas nos livros, que nós possamos procurar realmente estimular os jovens, estimular as crianças a ter um orgulho de saber de onde eles vieram, por que eles estão aqui, e que foi através de muito suor e de muito sangue. Desejo todo o sucesso do mundo para o Giovanni, que é o idealizador, para o elenco, para os globais, que vai fazer bonito aqui demais nessa região. Vai fazer. Para o filme no geral, e deixa a sua mensagem aí para o pessoal. Agradeço muito. Eu queria agradecer você, primeiramente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua esposa aqui também, que está aqui nos dando suporte. E dizer às pessoas o seguinte: por mais que você tenha muitos nãos na sua vida, um não, um sim vale muito mais que vários nãos. O seu sim, a sua persistência naquilo que você quer, para onde você quer chegar, no que você quer sonhar, continue sonhando, continue buscando. Você vai ter muitas vezes pessoas que vão te chamar de louco, como me chamaram, disseram para mim que eu não conseguiria, disseram que era impossível, disseram que eu estava em Lafayette, mas eu continuei acreditando em mim. Acredite mais em você do que aqueles que te desacreditam. Essa é a minha mensagem. Sucesso. Obrigado. Tamo junto. Obrigado.